Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu estou presente com Wanderlei Teixeira, do Chovendo Sapos. Wanderlei, saudações. Mas, Hoje faremos a gravação do episódio número 25 do Arquivos Nicole Kidman. A data que estamos gravando esse episódio, inclusive, é 20 de junho de 2022, data em que Nicole Kidman completa 55 anos. Mas esse episódio vai ao ar um pouco mais tarde, mas já deixamos aqui o nosso parabéns para Nicole Kidman, que eu sei que vive antenada no nosso no nosso arquivos Nicole Kidman. Ela sempre agradece a gente por enaltecê-la em nossos vídeos. E depois do compartilhamento aí dessa curiosidade sobre o aniversário de Nicole Kidman, hoje dedicaremos esse episódio à Terra Estranha, que foi lançado aqui no Brasil pela Imovision. Tem aqui o DVD em mãos. Segundo as datas aqui que temos em relação à trajetória desse filme, ele estreou dia 23 de janeiro de 2015 em Sundance. Depois ele estreou nos Estados Unidos dia 10 de julho do mesmo ano. E aqui no Brasil ele chegou com bastante atraso, no dia 13 de outubro de 2016. Se eu não estou enganado, foi a mesma data da estreia de O Mestre dos Gênios, que a Nicole Kidman tem uma participação secundária. E a sinopse do filme diz que Catherine, que é interpretada pela Nicole Kidman, e o Matthew, que é interpretado pelo Joseph Fiennes, irmão do Ralph Fiennes, acabaram de se mudar para a cidade de Gary, no deserto australiano. A vida do casal entra em crise quando seus filhos adolescentes Tom e Lily desaparecem misteriosamente antes de uma forte tempestade de areia atingir a cidade. Após o ocorrido, segredos perturbadores são revelados. E sobre esse ponto de que é um filme... vamos falar sobre a sinopse depois, vamos conversar sobre isso. Aqui já revela muita coisa sobre o filme, né? Não, mas que são revelados. E eu apontei, né, que é um filme pouquíssimo visto aí na filmografia da Nicole Kidman, porque quando ele estreou em Sundance, eu lembro que a recepção foi muito negativa, né? As pessoas assistiram esse filme com pouquíssimo entusiasmo. Aí ele foi comprado por uma distribuidora que eu acho que nem existe mais nos Estados Unidos, que é a Alchemy. Acho que eles fizeram a compra ali pelo, acho que o valor de 2 milhões de dólares, se eu não me engano. E aí ele teve essa estreia super discreta nos cinemas, quase simultânea ali ao streaming. E com um orçamento de 10 milhões, considerado bem baixo, assim. O filme no cinema só faturou 17 mil dólares, mas, como eu disse, foi exibido em pouquíssimas salas, e mundialmente apenas 111 mil dólares. Este é um filme que marca a estreia na direção de longa-metragem de ficção da Kim Farrant, que é uma diretora australiana que antes tinha feito documentários, televisão, curtas-metragens. E compartilhado aí todos esses dados aí esses números aí da época, acho que podemos falar antes sobre como foi o nosso primeiro contato, né, Wanderlei, com Terra Estranha. Você lembra quais as sensações que você teve quando assistiu esse filme lá, quando ele foi lançado em 2016, no caso aqui no Brasil? Foi uma época que, assim, eu confesso, por exemplo, teve uma fase da carreira dela que acho que é mais ou menos esse período, assim, né? Depois um pouquinho ali de Segredos de Sangue e antes do Lion, assim, que as coisas que ela fazia não me entusiasmava muito, assim, sabe? E acho que o Terra Estranha eu assisti com uma expectativa moderada, porque, assim, é o tipo de material que a gente costuma gostar dela quando ela participa e é o tipo de filme que ela costuma brilhar quando ela faz, né? Então foi muito assim, com essa expectativa, apesar de ser esse período meio que é uma fase que eu meio que não gosto muito da carreira dela, assim. E o filme é um pouco decepcionante, assim. Na época eu tinha achado, aí nessa revisão ainda fui
com uma certa expectativa, e eu acho que a experiência foi próxima da primeira vez que eu assisti, porque assim, ele vai te oferecendo algumas. É um filme que vai te oferecendo algumas questões, algumas pistas, alguns aspectos da história e dos personagens. Ele vai meio que te preparando para mostrar alguma coisa sobre aquela história e sobre aquelas figuras, mas ele não oferece muito, assim. Ele me frustra muito, o Terra Estranha, assim. Porque tem uma série de elementos que eu acho que são bem colocados ali, mas que eu fico sempre me questionando para onde é que ela quer ir com aquela história, né? O que é que ela quer apontar sobre aquilo ali, sabe? Você tem uma trama de investigação que não é resolvida, você tem um drama familiar que algumas coisas do background daquela família, elas são jogadas, assim, algumas pistas são dadas para o espectador, porque essa situação do sumiço dos filhos daquele casal vai trazendo algumas questões do próprio casal, da relação dele entre eles, né, deles com os filhos, do porquê que eles foram para aquele lugar e tal. Mas no final das contas, nada disso, particularmente, eu não sinto nada disso ser recompensado no final, assim. Não, Eu não tenho muita resposta sobre absolutamente nada do filme. não. Sobre o que é que aconteceu com aquela menina, o que é que aconteceu na história daquele casal, e ao mesmo tempo existem elementos que poderiam ser interessantes se a gente tivesse um filme melhor, assim. Ele tem uma fotografia muito legal, assim, o lugar que eles escolhem, né, ali na Austrália, filmar aquela história, né. No início tem até alguns elementos do horror, assim. Eu acho que é o momento preferido do filme, é daquele da tempestade de areia, né, que o carro do É. casal. Então, tipo, tem uma série de coisas que até mesmo a presença daquela família naquele lugar um pouco árido, um pouco hostil, assim. Não. E são coisas que não são aproveitadas no filme, assim. Eu não sei, assim, é um filme que me deixa. Sabe aquela sensação que você descreveu naquele episódio do Margot e o Casamento? Eu tava me lembrando quando eu tava assistindo esse filme, porque eu acho que é essa sensação que eu tenho com o Terra Estranha. Uhum. Eu lembro que no Margot e Casamento eu expressei que eu sinto que é um filme que ele, ele tem uma narrativa muito lacunar no sentido de que ele sugere coisas, mas parece que tudo aquilo não está direcionando necessariamente a gente para algum lugar mais fértil, digamos assim. Não foi mais ou menos esse pensamento que eu expressei, mas é mais ou menos nessa linha. E sim, de fato, eu também tenho a mesma sensação em relação à Terra Estranha. E quando eu assisti esse filme, eu assisti, na verdade, bem antes dele chegar aqui no Brasil, pela grande locadora mundial, como alguns chamam, né? E aí eu lembro que eu assisti, assim, imediatamente quando ele saiu digitalmente, acho que até vi com legendas em inglês. E aí eu falei, até pensei, eu acho que, embora eu não tenha gostado do que eu vi, talvez seja interessante, enfim, dar um tempo e rever esse filme anos depois, para ver se algumas coisas se elucidam aqui. E acho que já se passaram aí uns 7 anos desde que eu assisti pela primeira vez. E aí eu já dou até abertura para esse espaço, né, da revisão. Mas assim, nada para mim se elucida em relação a essa família, sabe? Fica claro desde a da primeira conferida aquela questão em relação ao passado. Fica claro, mas nem tanto, né, em relação ao passado daquela família, mas em relação ao que motivou ela a se mudar para essa outra cidade que parece que eles tanto detestam, né? Tanto ali por conta das pessoas que habitam aquele espaço, quanto também em relação a, acho que até a sensação térmica, né? Que o lugar super um tanto árido, mas também muito quente. Enfim, é explicitado, né, que a razão dessa família ter se mudado para essa cidade foi porque a filha teve um episódio ali
digamos, sexual com o professor dela. Mas não deixa nada claro em relação a quem de fato é essa filha e até quem de fato é a mãe dela, né, interpretada pela Nicole Kidman. Porque... Não digo. Não, pode... Não, é isso, tem essas coisas que eles soltam, assim, o fato, por exemplo, a personagem da Nicole, a Catherine, ela conversa com um policial, né? E ele meio que, o detetive do Hugo Weaving, né? Que ele meio que fala que para a filha se comportar daquele jeito é porque ela teve alguma experiência, sofreu alguma violência sexual antes. E aí se põe suspeita o pai nega aquilo ali. Tem a situação da própria Catherine com o marido, porque primeiro que eu acho que é uma figura assim que eu não gosto daquele homem. Ele é extremamente machista, porque ele fica acusando, colocando na esposa uma culpa para a maneira como a filha se comporta, como se a filha tivesse herdado alguma coisa relacionada com o comportamento sexual que ele reprova, né? E aí você às vezes também se questiona se talvez a Catherine não cometeu adultério em algum momento e por isso que a relação deles dois ali é muito cheia de atrito, né? E talvez seria esse o motivo pelo qual ele reprime sexualmente tanto a filha quanto a esposa, mas isso é tudo uma grande interrogação, assim, porque a gente não tem nada disso, a gente não tem dados disso. Assim. Eu sei que às vezes as lacunas são como em Margot, assim, em Margot as lacunas são muito mais tem uma margem de tolerância maior para as lacunas que existem ali do que para aqui, assim, porque aqui a gente não tem nada, a gente acaba ficando com nada sobre esses personagens. Assim, é bem estranho. Eu lembro muito bem quando a Cecília Barroso, amiga minha colega nossa, né, que escreve para o Cenas de Cinema, disse que detestou o filme por achá-lo extremamente machista em relação a como ele retrata, reflete, questiona a questão da sexualidade sobre essas duas mulheres. Mas eu também não sei se definir o filme, a concepção narrativa dele como machista, porque eu realmente acho que a diretora, a Kim Farrant, embora ela não esteja necessariamente ligada ao roteiro, que eu acho que teve um argumento desenvolvido por uma mulher, mas um roteiro assinado por um homem, eu realmente não sinto... Eu realmente tenho a sensação de que ela quer fazer... levantar muitas questões em relação, na verdade, a como pode ser até mesmo a questão da sexualidade dentro daquele ambiente, como até... Eu admito que eu estava pesquisando muito, estava tentando encontrar materiais da época sobre o filme, e infelizmente a gente não tem muita coisa sobre... teve um registro amador ali de uma coletiva com a Nicole Kidman e Sundance, em que os jornalistas só faziam perguntas idiotas. A diretora apareceu em um evento do Sindicato dos Atores, mas ali era mais uma... Ela falava mais sobre a questão de como ela trabalhava com o elenco do que necessariamente sobre os tópicos presentes no filme. Mas teve algo que ela fala nessa entrevista, no caso do Sindicato dos Atores, que eu achei interessante. Ela disse que antes tinha feito, eu acho que foi um documentário, e que falava sobre a questão da fisicalidade diante de profissionais que necessitavam do corpo para a própria atuação. E ela disse, por exemplo, que fala com, acho que é com uma dançarina, ou um dançarino, não me recordo bem o sexo, que perdeu as pernas. E aí ela disse que no processo de criação desse documentário, ela também tinha muitos demônios internos em relação ao próprio corpo. Ela disse que era muito complexada em relação ao próprio corpo, ao próprio peso, a como ela se via e os outros a viam também, até porque ela disse que antes ambicionava uma carreira como atriz ao invés de diretora.
E ela disse que, ao fazer Terra Estranha, ela tinha muito essa abordagem de estar disponível totalmente para o elenco, caso ele quisesse discutir sobre aspectos dos seus personagens. E ela disse que nessas trocas ela geralmente revelava muitas coisas pessoais para que ajudasse ali os intérpretes a a terem os picos dramáticos que o roteiro às vezes exige. Então, eu acho até curioso a maneira como ela registra a questão da sexualidade, até porque no início do filme a gente vê muito, digamos, uma certa... uma visão um tanto diferente do que estamos habituados em relação à sexualidade, no sentido de que parece que até mesmo as crianças, os adolescentes, parecem que têm até uma relação um tanto promíscua em relação a sexo. Você vê os adultos transando e as crianças circulando aqueles espaços, né? Nos minutos iniciais do filme você tem a filha, né, que depois desaparece, que é vista com uma camisa bem curta e calcinha, e aí você tem o olhar reprovador do pai e o olhar aprovador da mãe. Eu acho que a diretora ela elabora vários discursos em relação a essa linha fina de sexualidade que define ali que está entre a inocência de jovens e a falta de pureza entre adultos. Mas ainda parece que ela não desenvolve isso depois, né, ao longo do filme, porque ela vai jogando outras sugestões, inclusive até sobre esse aspecto sobrenatural que se aborda, do próprio ambiente mesmo, né? O filme, originalmente, ele também ele é Strangeland, né? Ele também é Terra Estranha. E existe vários misticismos ali que são lançados em relação àquele lugar. Fala-se da cobra, da serpente, do arco-íris. E aí você tem aquele trajeto de busca que parece emular ali um coral, né? Mas, enfim, não leva a nada também, sabe? E era até a expectativa que eu tinha, assim, né, por outras obras australianas que a gente viu. A gente até comentou alguns episódios atrás do Bush Christmas, né, e de outros filmes australianos que exploram isso. E eu tinha uma expectativa com esse filme, não precisava ser uma coisa óbvia, assim, mas me pareceu. Eu fico com muitas dúvidas. O filme deixa muitas dúvidas sobre o que ela, como é que ela usa os elementos que ela dispõe, assim. E ao mesmo tempo, ele me parece retrair, assim, ele me parece querer ir para um lugar, mas ao mesmo tempo ele puxa um freio de mão que é muito esquisito, assim. Essa coisa da sexualidade das mulheres, principalmente da filha da personagem da Nicole e da própria personagem dela, assim, que ao mesmo tempo ela coloca isso em evidência, até uma hipersexualidade, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa daquela figura do pai repressor, e aí você fica, será que ela está querendo falar alguma coisa sobre a relação entre gêneros ali, sabe? A questão da figura masculina e como é que ele reprime aquelas mulheres, assim. Ou ele quer falar ela quer falar alguma coisa sobre a situação de abuso, mas ao mesmo tempo, porque isso é sugerido várias vezes no filme, mas ao mesmo tempo isso não surge, assim. Enfim, são uma série de coisas assim que deixam interrogações, assim. É curioso, assim, porque eu acho que um dos textos do meu site que tem mais comentários sobre algum filme da Nicole Kidman, que tem mais comentários é esse. A maior parte das pessoas que comentam, elas comentam que vão em busca de resposta, procurando em textos, em outros conteúdos que tenham falado sobre esse filme, em busca de resposta, mas que nunca encontram, assim. Porque parece que o filme existe nessa grande lacuna, assim. Então, é muito esquisito. E eu quero até abordar em relação da Kathy, a personagem da Nicole Kidman, porque
Cada momento do filme é sugerido uma questão, sabe? A interpretação que eu chego em relação a essa personagem é de que ela é uma ninfomaníaca. Tanto que existe um momento ali que o personagem do marido fala, né? Ah, nossa filha herdou isso de você, essa hipersexualização, digamos assim. E você vê que o desaparecimento da filha parece despertar nela uma série de gatilhos ao ponto dela em situações totalmente inadequadas, necessitar ali do ato sexual. Tanto que acho que na primeira noite que eles passam sem os filhos, Sim. ela transa com o marido e ela até, digamos, assume uma posição quase ativa ali naquele sexo, né? Enquanto o personagem masculino está numa situação passiva naquele sexo. Basicamente existe essa inversão. Mas também o filme vai sugerindo depois disso que parece que a Kathy parece... Opa, caiu aqui o meu caderno. O filme, ele até... Aí tem uma outra virada que o filme ele sugere ali que a Kathy tem inveja da filha porque ela vai percebendo que as pessoas ao redor não têm o mesmo olhar sexualizado para ela, tanto que ela chega até a usar as roupas, os perfumes, os adornos da própria filha É mais para... livre também, a mim. Ela, mesmo com aquela figura do pai, né, puxando ela é mais livre, né? Eu não sei, é uma ninfomaníaca, é uma personagem que tem ali que espelha na própria filha uma juventude que ela ainda queria ter. E ela até tem um comportamento, claro que ela também fica muito sentida ali em relação ao filho, mas parece que a preocupação dela é muito mais ampla com a filha do que com o garoto. E quando ele retorna, tipo, ela fica feliz por ele retornar, mas é uma coisa meio que muito... Durante um intervalo de tempo muito pequeno, assim, ela demonstra uma preocupação muito maior com o fato da menina ainda estar desaparecida do que com o menino estar naquela coisa do trauma, né? E não falar do que E tanto que o filme, nos momentos que flagramos, ela tá revirando as coisas da filha. Parece que o filho, ela nem se importa assim tanto, ela não tem o mesmo interesse, o mesmo cuidado. Então, não sei, acho que isso talvez caia aí a questão da crítica que a Cecília faz a esse filme, no sentido de que, ao mesmo tempo, também parece até meio condenatório a maneira como essa mãe acaba sendo vista ali por aquela comunidade, né? Eu não sei se o senhor tem mais algum apontamento em relação a... Tem a questão do personagem do Hugo Weaving, assim, também é uma figura que... Os personagens, de maneira geral, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer um mapa do que são aquelas pessoas, de quem são aquelas pessoas, né? E ele é uma delas, porque você também fica com essa série de expectativas que mais coisas venham à tona daquelas pessoas. Esse também foi assim como eu tive do casal dele, também eu tive, assim, sabe? É um filme que deixa a gente nessa zona de indeterminação que eu confesso que me incomoda. Eu queria ir para aquele tópico final sobre como a gente acha que esse filme reverbera aí na carreira da Nicole Kidman. Ao mesmo tempo que eu acho interessante a entrada dele nesse projeto, porque para mim, eu acho que a Nicole Kidman tem seus melhores momentos quando ela tá nesses filmes, assim, que de certa forma ela faz essas mulheres sem filtros, assim, sabe? Eu até tinha visto a filmografia dela, eu acho que os únicos projetos depois de Strangerland que eu a vi, assim, nessa posição sem filtros, talvez em Desafiando a Arte, e também O Peso do Passado, que embora O Peso do Passado tenha toda aquela questão da maquiagem,
eu acho ele um filme assim com uma estética até um tanto sórdida, assim, que tira a Nicole Kidman de um contexto glamourizado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho um grande desperdício, assim, porque parece que ela, de fato, ela se entrega para esse projeto de uma diretora iniciante e o material ali não a contribui com nada, sabe? Eu até lembro que quando o filme saiu, eu ficava batendo na tecla aquele nu frontal que a gente se depara dela no clímax da história, era tudo computação gráfica. Mas aí, nessa entrevista que eu apontei, que eu assisti da Kim Farrant, ela aponta que em locação fez ali o momento em que ela é protegida ali pelo marido e que em estúdio, assim, com uma equipe mais reduzida, ela fez o no frontal. Então, aparentemente, de fato, ela se despiu literalmente para esse papel, mas infelizmente eu acho assim que é uma entrega, um esforço assim que não atribui de maneira nenhuma, né? Eu tenho essa mesma sensação, assim. E tem boas cenas, assim, mas como, por exemplo, a cena que ela vai descobrir ali no diário da filha, né? Qual era a imagem que a filha tinha dos pais, né? O que é que a filha pensava sobre aquela coisa, a vivência familiar, né? A cena que ela vai procurar os skatistas ali naquela pista de skate também é muito boa, assim. Ela tem bons momentos, mas é isso. Eu sinto, como você, que o filme não recompensa, não dá, assim, não oferece para ela o que a dedicação dela e o comprometimento dela talvez demandasse, assim. Não sei se Sim. você vai ser um filme. Assim, porque ela tem vários desses filmes mais indies, assim, e até rejeitados pela crítica, que depois de um tempo de uma revisão eles acabam sendo abraçados. Eu não sei se esse é o caso, assim, acho que não. E aí fica difícil, né? Entender qual vai ser o lugar dele no futuro, assim, mas eu não sei se é uma obra a recordar, assim. E é um projeto também É, que define muito aquele valor da Nicole Kidman em seu melhor, que é de sim, confiar ali totalmente na visão do diretor, mas dessa vez a sim. gente questiona qual E, de fato é é, a visão dessa diretora para essa história, é. né? E fazer apostas, né, em diretores que saem, são revelados em festivais, tem uma boa recepção em alguma obra, ela decide apostar naquela figura, né, como ela fez com outros diretores, né, tipo Jonathan Glaze e tal. E também o retorno dela para a Austrália, assim, é uma série É, de frustrações, assim. No final das contas, o filme que se revela é, acaba trazendo uma série de frustrações, assim, do que prometia, que podia ser, né? Que a gente é. tinha expectativa de que fosse. E de cenas, assim, de bons momentos dela, eu gosto muito também dela sozinha ali à noite, né, no meio daquele Ah, deserto sim. gritando. Eu adoro ouvir os gritos, assim, da Nicole Kidman, assim, que Eu lembro do trailer, daquele. é o... Eu acho que é no trailer que eles repetem bastante. Ela Uhum, tem momentos muito bons, assim. Mas é aquela coisa apenas. Essa falta de resposta sobre a personagem dela me faz questionar muitas das reações e você fica num grande vazio, assim, sem é, entender quem é aquela mulher, assim. É a grande questão, o grande problema que aparece nesse filme para mim. Ela tem boas cenas, tem cenas muito boas, mas ao mesmo tempo acaba ficando uma coisa meio que no vazio, porque você não tem um raio-x de quem é aquela pessoa, assim, é muito difícil, é, assim. É uma avaliação meio complicada. é. É uma pena, né? Não foi dessa É, vez, né, Nicole Kidman, mas valeu o esforço, né? a gente fica com essa dedicação, esse comprometimento dela com esses projetos, né? Que É, é, que é o legal, assim, hum, dela se arriscar e dela e se dedicar mesmo a obras que ela, nesse estágio que ela está na carreira dela, talvez não precisasse tanto.
Mas ela tá ali, ela segue procurando isso. Assim. Que é o que é interessante, né? Esses erros, esses acertos. Não, exatamente, ela não teria razões nenhuma para estar nesse projeto, mas de alguma forma ela confiou, né? E tanto que é um projeto que eu vi que aconteceu graças também à confirmação dela no elenco. Acho que existia ali uma estimativa inicial de oferecer esse projeto para Toni Collette, mas foi quando ele foi ofertado para Nicole Kidman e ela aceitou que, de fato, ali conseguiu levantar os fundos necessários para viabilizar a produção. Mas eu acho que eu prefiro ainda assim, embora não seja um bom filme, acho que eu prefiro a Nicole Kidman nessa posição, né? Porque a gente falou do Rugido, né? De que ela se coloca em um projeto para ajudar a ganhar propagação. Mas eu acho que eu prefiro quando as pessoas a procuram para que isso seja possível, não ela necessariamente. Eu ia falar outra coisa, da coisa com o Rugido, que me surgiu também na cabeça, que foi um comentário que você fez no episódio do Rugido, né? De essa desglamorização que eles não conseguiram lá, que é muito estranha a presença dela naquele episódio do Fugido. E aqui é o caso, por exemplo, como o Margot Casamento, que eles conseguem fazê-la a gente não notar que é aquela grande estrela de cinema na tela. Ela consegue se embrenhar ali, sabe? E que é uma coisa positiva no filme. É muito bom isso. Valerei, mais deu a nossa média de tempo. Agradeço a todos que assistiram que vão assistir esse episódio 25 sobre Terra Estranha. Valerei, obrigado pela sua participação. Se acessem Chovendo Sapos, site e canal, e se inscrevam no Cine Resenhas e acompanhem a nossa playlist no meio dessa tela aqui para episódios anteriores. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.